Gato é maravilhoso. Quem ama gato aqui, gente? Não tem maioria, mas vamos lá. Eu queria apresentar para vocês o Carlitos. O Carlitos, ele entrou na minha vida em 1994 e ele usou as 7 vidas dele para me ensinar o básico que eu precisava saber sobre câncer e sobre a morte. E essa foi a jornada do Carlitos. Um diagnóstico errado, uma fraude médica. Médica não, tá? Não se ofenda ao médico, isso é uma fraude veterinária, tá? Um tumor avançado, um sarcoma fibrovacinal, quimioterapia, que até então não era uma realidade para mim, uma metástase no fígado, uma tumorectomia radical e fechamento primário. Gente, eu trabalho com design. Eu fundei minha empresa com 19 anos e essas palavras para mim, tchanã, né, eram todas novidade. Metástase, que porra é essa? Né? Aí a médica falou, oh, não, ele está com uma metástase no fígado. Eu, meu Deus do céu, mas o que é? Deve ser nada demais, né? E aí, como é que aconteceu esse diagnóstico errado e essa fraude médica, tá? Eu percebi uma bolinha no Carlitos, e eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês. Aqui devia ser 1900 e alguma coisa. E aqui, depois, ele está com esse tumor, que vocês podem ver que está visível. Isso aqui ele já tinha passado por uma cirurgia no qual o médico veterinário me disse que era um cisto sebáceo. E eu acreditei. Óbvio que eu acreditei, vou desconfiar do médico. Só que aí, alguns anos depois, o tumor apareceu mais violento e foi quando a gente, de fato, teve o diagnóstico de fibrosarcoma vacinal. Tá? E aí ele fez uma segunda cirurgia e aí eu entendi o que era fechamento primário. Tem vários médicos aqui, né? Não é uma coisa muito divertida. E praticamente o Carlitos morou na minha casa 6 meses aberto. A gente convivia com ele aberto por conta do tamanho como é que se chama? Ressecção, né? Do tamanho da ressecção que foi feita nele. E o Carlitos foi uma verdadeira inspiração para mim. Ele entrou na minha casa em 1994, quando eu tinha 12 anos, e ele foi embora em 2007, quando eu já tinha conhecido meu marido, quando eu já tinha fundado minha empresa, quando a minha vida já estava muito encaminhada. Então, o Carlitos pegou todas as fases da minha vida. E, com o Carlitos, eu tinha a sensação de que, aconteceu com o meu gato, mas foi por conta, talvez, de uma vacina, uma coisa muito aleatória, né? Câncer não é um negócio, assim, tão comum, que acontece, vai acontecer, né? Assim, porque tipo, é como os outros. É amiga da escola, é atriz da novela. Quando eu estava na adolescência, eu lembro que a Carolina Dickmann raspou o cabelo, e aquilo foi um must, mas era um estado de exceção ainda. Ninguém tinha câncer, era uma doença, pelo menos na minha adolescência, na minha infância, era uma doença de exceção para as pessoas da minha faixa etária. E a gente sempre acaba esquecendo que a gente sempre acha que acontece com o outro, só que a gente esquece que o outro é a gente mesmo. E aí eu quero ir para 2011, essa sou eu, estava loira, não estava ruiva. Estava numa cidade que eu sou apaixonada, que é Nova York. Não sei se vocês gostam da cidade, mas eu sou muito apaixonada por Nova York. E em 2011, gente, a vida estava indo bem. Eu já estava com a minha empresa há vários anos. Estava guardando um dinheirinho para comprar meu apartamento. As coisas começando a caminhar, as coisas começando a ir bem. E eu estou lá no hotel. Estou lá fazendo aquela maquiagem. Tinha comprado um monte de coisa na Sephora, aquela diversão, aquela sacolada toda. Vou lá, estava passando batom, aí eu fui lá dar uma checadinha nos dentes, eu vejo uma coisa estranha na minha língua, uma afta. Falei, ok, gente, olha, a gente aqui andando 12 horas por dia, 20 mil passos todos os dias, comendo um monte de porcaria, né, hambúrguer no café da manhã e no jantar, pulando o almoço, vamos nessa, deve ser uma afta. Voltei para o Brasil, fui num pronto-socorro, onde me falaram que eu tinha uma infecção fúngica. Aí fui no pronto-socorro de novo. Não, isso não é nada, isso é uma infecção fúngica. Um monte de remedinho aleatório e eu tomando. E aí eu vendo que o negócio não estava ficando muito bom. Gente, na língua, tem um monte de médico aqui, tem um monte de profissional de saúde aqui. Eu queria relembrá-los do fato que em casa não tinha ninguém com histórico familiar. Eu odeio cigarro. Quando eu era criança, eu pegava os maços de cigarro do meu pai e colocava no congelador.
assim, história real. E eu nunca bebi, eu nunca usei drogas, e eu tenho o mesmo parceiro de vida, meu parceiro de vida e de negócios, que é meu sócio, meu marido, desde os meus 14 anos. Esse é o contexto, tá? Só que 2011 acabou com uma sonda no meio da minha cara, com um dreno no meu pescoço, e com uma jornada que era muito parecida com a do Carlitos. Um diagnóstico errado, médicos totalmente desumanizados, que me colocaram num estado de negação. Não, você não tem câncer, querida, esquece. Você não tem câncer. Você tem 29 anos de idade, você não fuma, você não bebe, você não tem histórico familiar. Esquece, você não tem câncer. Você está procurando pelo em ovo. Mas a gente tem um médico hoje, que é um médico muito legal, que chama Dr. Google. E se você usa o Dr. Google e fala inglês, putz, você tem ali um nível de informação gigantesco. E aí, eu lembro que eu briguei com o meu médico. Meu médico não, que eu nem gosto de chamá-lo de meu médico. Foi o primeiro profissional que fez a primeira biópsia em mim. E essa primeira biópsia deu displasia. Profissionais de saúde... Eu pareço médica falando, tá, gente? Mas eu não sou nada disso, eu sou só curiosa. Deu displasia. Displasia não é câncer. E eu falava, cara, eu acho que não é só isso, eu acho que não é só isso, eu acho que não é só isso. Um dia ele estava muito enfesado comigo, eu liguei para ele, porque eu sempre pego o celular e o WhatsApp de médico, tá, gente? Essa é a dica para sobreviver hoje, no mundo atual, tá? Não importa, eu sempre falo, você pode passar seu WhatsApp, por favor? E aí, eu liguei para ele um dia, era final do dia, assim, eu estava trabalhando, eu falei, doutor, eu realmente preciso fechar esse diagnóstico. Ele assim, me liga amanhã às 7 horas da manhã. Fez uma gincana, né? Quem trabalha em agência sabe que 7 horas da manhã é madrugada, né? Assim, então, eu acordei super cedo para ele, liguei 7 horas da manhã para ele e falei assim, cara, é o seguinte, eu preciso fechar esse diagnóstico, você fez uma biópsia, eu não estou confiando na biópsia, e aí, qual é a saída? Ele assim, cara, sabe o que eu acho? Você está duvidando muito do que eu estou te falando. Você está em dúvida? Liga para o maior especialista do país, vamos ver se ele te atende. Sim. Com a maior... Como é que eu posso... Eu fico um pouco irritada quando eu lembro dessa fala. Mas assim, com um certo desdém, com assim, nem ferrando esse cara vai te atender. Aí eu liguei para o AC Camargo, passei um chaveco maravilhoso na atendente. Era outubro de 2011, e naquela época, não sei se vocês lembram, quem tinha recebido um diagnóstico de câncer de garganta, cabeça e pescoço, era ninguém menos que o Lula. E o médico que me recomendaram era o mesmo médico que estava tratando. Então, assim, gente, tive que sambar e rebolar para ser atendida por esse cara, que é o Dr. Luiz Paulo Kowalski, que é um cara espetacular. Eu tive que rebolar muito. Fiquei 8 horas na sala de espera do AC Camargo para conseguir um encaixe. Consegui. Ele falou assim, olha, não está bonito, mas eu não posso confirmar sem ver uma biópsia. Essa biópsia diz que você não tem câncer, mas o que eu estou vendo na biópsia não é o que eu estou vendo aqui clinicamente. Vamos fazer uma cirurgia. E aí a gente vê por uma biópsia de congelação, que eu não sabia o que era, e vamos ver o que acontece. Fiz, perdi 15% da minha língua. Eu estou falando aqui para vocês, é um milagre, por isso que eu adoro dar palestra, né? E se a palestra for uma merda, vocês vão reclamar com o Dr. Kowalski, não comigo, tá bom? E aí eu fiz uma cirurgia dia 7 de dezembro de 2011. No dia 21 eu tive que voltar lá para fazer esvaziamento, que eu não sabia nem o que era um linfonodo na minha vida. E aí eu descobri, e eu nunca esqueço esse número, que é o 7/57, que é o meu trunfo da vitória, que é assim, parabéns, você tinha um tumor primário, você não tinha nenhum linfonodo infectado e siga a sua vida feliz. E esse é o meu diagnóstico de carcinoma epidermoide de língua T1N0M0. Isso aqui é uma coisa muito útil para todo mundo. Assim, toda vez que alguém fala, estou com suspeita, tal, eu falo, cara, aprende o padrão T-N-M para você entender o que é que você tem. Grau 1, sem invasão perineural, sem histórico e sem fatores de risco. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, depois desse diagnóstico, um pouquinho antes dele, na verdade, antes de eu fazer a cirurgia, existia uma história entre essas duas coisas que eu queria contar para vocês na sequência. Que é basicamente isso aqui. O AC Camargo, ele na verdade aceita pacientes do SUS, e eu tinha um plano de saúde na época da minha cidade. Eu nasci em Santos e eu tinha um plano de saúde local, só que eu precisava ser operada no AC Camargo, porque senão eu ia conseguir operar com aquele médico. E aí quando eu tinha 29 anos, tá, gente? Antes dos 30 e estava caindo na real da vida adulta, assim.
você entende que você fala, meu Deus do céu, meu plano de saúde não cobre, eu vou ter que fazer uma cirurgia, eu tenho 2 caminhos. Ou eu espero o SUS, ou eu pago isso particular. O meu raciocínio na hora foi, eu falei, caraca, se eu for pelo SUS, eu vou estar com 2 problemas. Primeiro, que talvez eu esteja tirando a vaga de alguém que não tem dinheiro guardado como eu. Segundo, talvez eu procrastine um pouco a minha cirurgia. Eu falei, então tá bom. Então eu vou pagar essa porcaria particular. E aí eu tive a ideia mais cretina que eu poderia ter na minha vida, quando eu entrei lá na salinha do acerto de contas do C. Camargo e vi uma maquininha da Visa. Falando da Mastercard aqui hoje, eu vou falar do Visa, tá? E eu virei para a atendente e falei, moça, escuta, essa maquininha aqui é para quê? Ela assim, não, porque alguns pacientes optam por pagar as contas do hospital no cartão de crédito. Eu falei, sério que dá para fazer isso? Ela, sério. Eu liguei na hora para a minha gerente do banco, eu falei, cara, aumenta o limite, mas assim, aumenta vezes 100, assim, arregaça nesse limite, porque você não tem ideia do que eu vou passar, e agora? E aí, falei, beleza. Passei o cartão de crédito. Alguém faz ideia do porquê eu queria fazer isso? Exatamente! Eu falei, cara, se eu ganhei de presente... Se eu ganhei de presente uma doença como essa, cara, pelo menos eu vou ter algum motivo para sobreviver, entendeu? E aí, no ano seguinte, vocês lembram que eu tive a primeira suspeita que eu estava em Nova York, quando eu tive a primeira suspeita, eu falei, bom, 2012, menos de 6 meses depois do tratamento, eu estava lá de novo, com milhas suficientes para mim e para o meu marido, ainda sobrou, tá? E ainda sobrou. E aí eu estava em Nova York e para mim isso virou uma rotina desde então. Desde 2011 eu vou todo ano e ano bom é que eu vou 2 vezes, tá? E Nova York é obrigação porque férias é outra coisa, tá? Férias é outra coisa. E aí em 2014 eu tive a oportunidade de ir num evento lá, num congresso de inovação e eu conheci essa mulher que é a Jane McGonigal. Eu não sei se vocês já ouviram falar dela, se não, por favor, eu acho que para a área médica ela é um espetáculo. Eu estava sentada na plateia, cara, essa mulher fritou meu cérebro por conta desse framework aqui. Porque nesse framework, eu entendi que o fato de eu ter vinculado e criado gatilhos ligados a uma viagem, a milhas aéreas, a meu Deus, vou questionar o médico, tinha tudo a ver com o framework que ela tinha criado, que chama Super Better. Então, basicamente, o framework dela funciona. Você tem uma missão, você tem um inimigo mau, alguém sabe quem é o meu inimigo mau? Alguém sabe? E aí você tem etapas em relação a isso e você sempre vai finalizar cada etapa num Epic Win e você sempre tem que configurar Epic Wins para você conseguir prosseguir. E esse framework funciona com a parte social, emocional, mental e física, tá? Depois a gente compartilha as palestras e vocês vão ter isso mais detalhe, ou joga no Google Super Better, ou tem o livro dela que é fantástico também. E aí, eu concluí que assim, cara, agora eu entendi o que está acontecendo. Eu queria ficar curada logo para viajar, eu enfrentei um inimigo e meu Epic Win era pegar um avião e ir para Nova York. Todo ano, tá? Todo ano. E aí, dentro desse contexto, e logo depois da saída da palestra da Jane, aquilo me inspirou tanto que eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ter tido uma doença tão nefastinha e filha da puta para guardar isso para mim e falar, ok. Eu já estava fazendo algumas coisas, para falar a verdade. Eu hoje cuido de um grupo que tem 5 empresas diferentes dentro dele e uma dessas empresas já estava fazendo um processo e um trabalho de fundraising para um instituto chamado Instituto Beabá. Então a gente cria um grande evento, arrecada dinheiro e esse dinheiro a gente estava doando para o Beabá. Depois que eu saí da palestra da Jane, eu liguei e falei, Simone, cara, vocês têm uma cartilha, que é a CEO do Beabá, que é uma pessoa incrível. Vocês têm uma cartilha demais, mas, cara, vamos transformar isso num game, pelo amor de Deus, cara. Porque a gente precisa ter distribuição digital, a gente precisa ter escala, e a gente, principalmente, precisa fazer uma coisa que é eliminar ou minimizar o preconceito em relação ao câncer. Por quê?
Eu só consegui e só estou aqui hoje, gente, porque eu tive diagnóstico precoce. O câncer cada vez é uma doença mais tratável, é uma doença que a gente consegue conviver com ela, mas no caso de cabeça e pescoço, eu teria perdido minha fala, minha forma de me alimentar, e as consequências são bem ruinzinhas. É uma área bem... Não existe lugar bom para ter câncer, acho que exceto a tireoide, né, que é um índice de cura surreal. Agora, cara, enfim, não gosto nem de pensar no que teria acontecido. A Simone topou o projeto, foi uma longa jornada, que acho que não dá tempo da gente falar, mas eu queria mostrar para vocês, entre o dia que eu estava na palestra da Jane e até hoje, o que aconteceu, que resultou nesse projeto que chama Alphabet Cancer. Around 108,000 children are diagnosed with cancer every year around the world. With the diagnosis comes an unfamiliar path, full of challenges. It's time to learn the ABCs of cancer. Imagine having to study about cancer, to discover metastases in your body, to be submitted in the endless exams, memorizing which organs can undergo a biopsy. To find out that after chemotherapy the number of platelets can fall and bleeding may occur. But if we eat properly, exercise regularly, and take care of the personal hygiene, the immune system can recover a lot faster. And just like ringing the bell calls a nurse, a touch on your mobile phone can find a glossary with everything you want to explore. Imagine if all the information you need could be found in an accessible and upbeat language, and you could carry it in your pocket. Alphabet Cancer. O Alphabet, ele não é só ideia minha, tá, gente? É um esforço de muitos profissionais de saúde do Instituto Beabá, mas eu tenho bastante orgulho de ter sido a faísca e de ter produzido o projeto, de ter desenhado todas as fases e todo o conceito desse projeto com base na cartilha do Beabá. Meu tempo está estourado, obviamente, mas vocês podem ver algumas fases depois. Baixem o aplicativo, ele já tem mais de 15 mil downloads. E eu gosto muito dessa imagem, que foi um prêmio que a gente ganhou no ano passado em Viena, no World Summit Awards, que é um congresso de impacto social, que foi assim uma das experiências mais maravilhosas pelos que eu já passei, que é aquelas que você pensa assim, caraca, valeu a pena ter sobrevivido, cara, valeu a pena ter passado por tanta coisa. E, basicamente, com a Jane e depois disso, eu aprendi, por conta do Super Better, que a gente precisa sempre ter o otimismo urgente, dar um otimismo urgente e um significado épico para as coisas. Então, desde então, todo ano eu tenho ido para Nova York. Eu tive a maior alegria de, em 2017, ter ido com a Ana Michele, que está aqui, que ela tem um perfil no Instagram maravilhoso, que é o @paliativas. A Ana Michele é a pessoa que mais significa para mim o que é otimismo urgente. Ah, não posso chorar, gente. E eu tenho certeza, né, Ana Michele, eu vou encerrar porque já acabou meu tempo, tá? Mas eu tenho certeza que a Ana Michele me falou uma coisa muito incrível quando a gente viajou junta, que a gente estava se despedindo, né? A gente foi passar o aniversário dela em Nova York, em 2017. E ela falou assim, amiga, a gente fez essa primeira viagem juntas, eu não sei se vai ser a última, mas eu tenho certeza que foi uma das melhores coisas que a gente fez juntas na vida. Então, por conta disso, assim, a gente mantém sempre esse otimismo urgente de ter a certeza que, pelo menos moralmente, a gente tem uma viagem marcada para fazer juntas. Uma última coisa é que entre o dia que o Papini me convidou para estar aqui com vocês, isso parece uma piada, mas a Ana Michele segurou muito minha barra nesses últimos dias. Entre o dia que o Papini me chamou, na semana que o Papini me chamou, eu fui jantar com a minha mãe, e ela passou um mês investigando um nódulo no seio. E entre o dia que ele me chamou e hoje, minha mãe passou por uma cirurgia e está aguardando agora o imunohistoquímico dela para saber que tipo de cachorro ela tem e qual é a raça do cachorro, para descobrir o que vai acontecer nos próximos passos. Então, quando eu tive câncer, eu fiquei muito feliz que tinha sido eu, afinal, eu sou uma pessoa um pouco controladora, e agora eu estou tendo que aprender a lidar com a doença de um novo jeito, que é, além de ter amigos, né, que tem, agora vou lidar com, vou fazer o papel de cuidador, né, que é um papel que eu nunca tive
Nunca tive antes na minha vida. E eu tenho certeza que daí vai sair um novo projeto também. É isso, pessoal. Muito obrigada.